Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia na presença do Senhor. Nós nos encontramos, né? Um monte de notícia. Eu chego a ficar com a minha cabeça fervendo. Shalom, Simone. Tem hora que minha cabeça ferve de tanta coisa que está acontecendo. Tanta coisa acontecendo, né? Mas shalom, Patrícia. Eu chego a me perder nas notícias, mas tá bom, é assim mesmo, graças a Deus que Deus está nos dando a capacidade, né, para poder absorver tudo isso, né? Eu creio que Deus tem propósitos em tudo isso, eu creio nisso. Então a gente vai avançando em fé e graça, né? Hoje é dia, vamos começar do começo, né? Senão eu vou pro fim e não é assim. Boa noite, Adriane, boa noite, Maris. A todos que estão entrando aí, meu muito boa noite, a paz do Senhor, um feliz sábado, né, para todos, Shabbat Shalom, boa noite, Fernanda, todos que estão chegando aí, meu muito boa noite. Não repare não que os meus pequenininhos estão por aqui, se eu for esperar eles irem embora, demora muito tempo. Para as Vânia, hoje é dia 16 de janeiro de 2026, boa noite, Marisa. Estamos a 429 dias do término da geração da figueira. Isso dá exatamente 1 ano, 1 mês e 4 dias. Glória a Deus, né? É uma profecia que está aí se cumprindo. Nós estamos vendo, nós estamos, se você observar o jeito que o mundo está, a paz, Keila, seja bem-vinda. Shalom, Sandra, Viviane, eu não sei se eu dei, mas estou dando. Então, nós estamos aí vendo o mundo se contorcendo, né? Nós já estamos, irmãos, na grande tribulação. Não se enganem com isso, tá? A irmã Ruth, mas não tá daquele jeito ainda. Não, meu irmão, a grande tribulação não chega assim de repente. Ela vem vindo devagarinho. Deus é amor. Deus é amor. Ele vai dando condições do homem se converter dos seus maus caminhos, né? Ele vai fazendo a temperatura esquentar aos poucos, para que os homens possam se arrepender, entendeu? Ela não vai vir de repente, vai esquentar no final do ano. De março para frente você já vai ver a situação esquentar e muito, e muito. Vocês não têm noção. Paz do Senhor, Rita. A partir de março, se você está achando que o ano começou quente, a partir de março ele vai ferver. Pode aguardar. A partir de março vai ferver. Boa noite, Miriam. Entenderam? A senhora está colocando medo na gente. Não, meu irmão, não estou colocando medo em ninguém, não. Você pode ter certeza disso. Não estou colocando medo em ninguém. Eu estou anunciando, eu estou avisando, porque as coisas já estão aí, já estão acontecendo. E as pessoas estão deixando de prestar atenção nos acontecimentos. Tá entendendo? Hoje eu quero fazer uma live com vocês, atualizando o momento que nós estamos. Tem pessoas que não entendem o que são os selos, o que são as trombetas e o que é a ira. Onde nós estamos nesse momento. Então vamos dar uma olhadinha. Eu quero que você preste bastante atenção em Apocalipse, tá? Apocalipse 6, que é onde os selos começam. O que são os selos? Paz do Senhor, Tânia. O que são os selos? Os selos é o aviso para o homem que o tempo do fim chegou. Os selos é um aviso para a humanidade que o tempo do fim chegou. E com isso já foi avisado? Já foi avisado. Já foi avisado em 2020. Já foi avisado, começou em 2020 o aviso. Né? Então vamos ler aqui para a gente entender como que foram esses avisos aí, o que já aconteceu, que nós já estamos em pleno final dos selos, entrando já nos juízos, que são as trombetas. Então presta atenção, se você puder abrir 6 de Apocalipse, né, e puder anotar, fazer as anotações. Boa noite, Eliane. Anotar para que você possa entender, e porque isso aqui, essa internet aqui vai acabar. Eu não sei se é a partir de março, não sei. Deus está nos dando muito tempo. Deus está sendo misericordioso demais. Entenderam?
Deus está tendo uma misericórdia tremenda de nós. E então a gente não sabe até que ponto nós vamos aqui na internet, né? Já tem muitos países aí que já estão dando apagão de internet, né? Eletricidade e tudo mais. Então presta bastante atenção no que nós vamos aqui falar, tá bom? E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão. Presta atenção. Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. O cavalo é branco. Presta bastante atenção. O cavalo é branco. Ele tem uma coroa, né? Ele tem uma coroa. Observe os detalhes. E ele tem um arco. Quando você fala que ele é um arqueiro, é porque o arco dele já tem a flecha. Aí o pessoal fala assim, não, irmã Ruth, não, de jeito nenhum. Ele tem o arco, mas não tem a flecha. Meu irmão, quando fala que uma pessoa é arqueira, ele não fala, ele é arqueira e flecheira. Não, não fala isso. Ele fala que ele é um arqueiro, que ele trabalha com arco e flecha. Todo arco tem flecha. Presta atenção nisso. Você tem que prestar atenção nas coisas. Todo arco tem flecha. Um arqueiro não vai sair para a batalha sem as flechas juntos, jamais. Isso não existe. Então vamos lá. Em 2020, nós fomos pegos por um negócio que chamava Corona. Não é verdade? Foi ou não foi? Nós fomos pegos ou não fomos pegos por um negócio que chamava Corona? Né? Não foi isso? Então, Corona, o que é Corona, né? Corona é coroa em latim. Entendeu? Corona é coroa em latim. Então, presta atenção, ele tinha uma coroa. Ele saiu, ele é branco, Por um acaso, quem tratou dessa coisa que aconteceu, que chama corona, né? E colocaram ainda o nome do ano, né? Como que é? Corona, né? Corona 19, é isso? Foi isso? Acho que foi isso, né? Por acaso, como é que diz? Quem mexeu com eles não foi gente que veste jaleco branco? Quem tomou conta disso no Fórum Mundial, né? Organização, o quê? Mundial da Saúde? Não foi isso? Não foi isso? Pois é. Ele vestiu branco, veste branco. Cavalo significa poder, né? Tem uma coroa na cabeça, uma coroa, quer dizer, ele agiu com algo que se chamava corona, né? Ele fechou o mundo e ele atirou suas flechas para o mundo inteiro, né? As flechas são aquele líquidozinho que você injetou no braço. Tá entendendo? Entendeu como é que é? Ali foi o primeiro selo. Nós temos que entender, irmãos. Deus Deus é tão lindo, né? Deus é tão lindo que ele não fala declarado. Ele fala de uma forma que você tem que ligar os pontos, você tem que ter inteligência espiritual para ligar os pontos. Inteligência psíquica também, né? Para entender o que está acontecendo. Por isso que a Bíblia, ela nos deixa inteligente. A pessoa que lê a Bíblia, ela fica inteligente. A pessoa que lê a Bíblia, ela modifica o seu raciocínio. Boa noite, Mary. Ela modifica o seu raciocínio. A pessoa que lê a Bíblia, ela aumenta, ela amplia o seu horizonte. Exatamente, tem que estar conectado na figueira, exatamente, é percepção espiritual. Então, o primeiro selo saiu em 2020. Mas, né, ele fechou todo mundo dentro de casa. O mundo ficou fechado.
Estão se pegando aqui embaixo, o Alinho. Os gatinhos estão se pegando aqui. Nós temos que entender o seguinte, que eles ali começaram o governo do anticristo. Entenderam? Ali eles começaram o governo do anticristo. Shalom, pastor. Boa noite, Fatinha. Hã? Não, eles estão brincando. Entenderam, irmãos? Presta atenção. Ali começou o governo do anticristo. Ali ele mostrou a força, ali ele testou a humanidade. Aonde é que ele media a tua temperatura? Aonde que eles colocavam aquela maquininha de medir temperatura? Vocês lembram onde que era? Ou vocês já esqueceram? Vocês não lembram quando vocês entravam em qualquer lugar, eles tinham que medir, né, a tua temperatura. E aonde é que mediam? Na testa e aonde mais? Tinha mais um lugar. Paz, Irene. Tinha mais um lugar que ele media. Na testa e no dorso da mão. Eu não deixava pôr na minha testa, sabe por quê? Porque aquele raio, ele entra no nossa glândula pineal, entendeu? No meu eles mediam aqui, no dorso da mão. Aquilo foi um treino. Quem teve visão na época, viu? Quem teve visão na época entendeu qual era o recado. Eu entendi na hora, quando fechou, eu entendi tudo. Porque eu já estava estudando. Deus já estava me levando a estudar tudo isso daí. Entendeu? Vocês estão entendendo? Então, meus irmãos, prestem atenção. Eu também não tive, não, Marisa, não tive esse negócio, não. Mas onde eu chegava, que eu tinha que ir no mercado, aqui e ali, tinha que medir esse negócio, né? Eles tinham que medir a gente, né? Por que você acha que eles enfiaram aquele cotonete no nariz das pessoas? Primeiro, para saber de que descendência você é. Segundo, para afetar a sua glândula pineal. Porque a glândula pineal é o lugar onde Deus fala com você. A glândula pineal é o trono de Deus dentro do teu corpo. Tá entendendo? Tá entendendo? Então tá. Então presta atenção. Olhei, e eis que um cavalo branco e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Foi-lhe dada a coroa. Foi dado aquele negócio que chama corona, né? Coronavírus, né? Vírus, vamos falar assim para ficar mais fácil. Ele saiu vitorioso e para vencer. Mas não diz que ele vai vencer. Só diz que ele saiu para vencer. Mas ele não voltou ainda. Porque ele está no mundo ainda, ele está correndo. Entendeu? Ele está correndo. Ele está correndo o mundo ainda porque ele está fazendo, meus irmãos, o plano de governo dele. Presta atenção no que eu vou mostrar para você aqui. Presta atenção no que eu vou mostrar para você aqui. Vamos ver aqui, só um minutinho. Só um segundinho, tá? Pera aí, deixa eu achar aqui. Olha isso aqui, ó. Bien, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada... Opa. Ai, mas é um problema, viu? Pera aí, gente, só um minuto. Una corona, y salió venciendo para vencer. O sea, se le otorga una autoridad, se le otorga un poder. Bien, esto no estoy queriendo decir implícitamente que Donald Trump... Entenderam? Vocês viram ele no cavalo branco? Deu para vocês perceberem? Deu para vocês verem? É incrível. Incrível como que as coisas estão se casando, né? Se casando. Entenderam? Mas tá bom. Ele saiu em 2020. Esse cavalo branco saiu em 2020. Um cavaleiro, um selo por ano. 2021, saiu o segundo selo. Ouvi o segundo animal dizendo, vem ver. E saiu outro cavalo vermelho. E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra. E que se matassem uns aos outros.
e foi-lhe dada uma grande espada. Você não reparou como o mundo de lá para cá piorou o relacionamento das pessoas? Você não reparou que as nações estão em constante conflito, que o povo está na rua pedindo justiça, que o povo está na rua pedindo liberdade, que o povo está na rua clamando, as mulheres matando seus filhos? Pastor Luiz, pelo amor de Deus, Pastor Luiz, eu estou falando é de final de tempo, eu não estou falando, a gente sabe que a terra depois do pecado nunca teve paz, claro que não, mas agora está muito pior. Por quê? Porque o Espírito Santo está sendo retirado da terra. Ou o senhor vem me dizer que não está acontecendo nada? Pelo amor de Deus, olha aqui, olha o mundo como está, olha o Irã que jeito que está, olha a situação do mundo inteiro, o mundo está convulsionando por inteiro. O mundo convulsiona por inteiro. Não há paz no mundo. Não há paz no mundo. O mundo todo está em pânico. O mundo todo está com o cavalo vermelho em alto grau. Tá aí, gente. Não está escrito, pastor, mas a gente percebe. E a gente sabe que tem um que não deixa que o anticristo venha, que é o Espírito Santo. Olha, antes de Jesus... Antes de Jesus, o Espírito Santo estava sobre as pessoas. As pessoas que louvavam, que buscavam a Deus. Quando Jesus vem, o Espírito Santo é derramado sobre a terra. O Espírito Santo é derramado sobre a terra. E agora nós estamos vendo de novo, retrocedendo para Atos dos Apóstolos. É onde o Espírito Santo está se afastando da humanidade, porque a humanidade não quer mais a Deus. Isso está nítido e patente, não precisa estar escrito exatamente do jeito que eu estou falando. Mas é só ver o que está acontecendo. Enquanto o Espírito Santo está derramado, ele segura o poder de Satanás. Mas agora, nesse momento, o Espírito Santo está ficando junto daqueles que vão ser selados para o reino de Deus. Entendeu? Presta atenção no que nós estamos vivendo. É só prestar atenção. Olha isso aqui, ó. Foi-lhe dado que tirasse a paz da terra. Foi-lhe dada uma espada. O mundo está sob espada do cavalo vermelho. O mundo está sob espada do cavalo vermelho. E havendo aberto o terceiro selo, ouviu o terceiro animal dizendo, paz, Rita, vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo preto. E o que sobre ele estava sentado tinha balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida por trigo, por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Não danifiques o azeite e o vinho. Olha isso aqui. Irmãos, quanto está o arroz na tua cidade? Quanto está o café? Quanto está o salário mínimo? Você já pode comprar tudo que você comprava antes? Você vai com R$100 no mercado, você não traz nada. Você traz 1 quilo de carne, se der para trazer, dependendo da carne que você vai comprar. Você traz uma sacolinha pequena com R$100. Você está entendendo? Presta atenção. Olha aqui, ó. O cavalo preto, o cavalo da fome. A fome já está aí para quem quiser. Boa noite, Alberto. A fome já está aí para quem quiser ver. E havendo aberto o 4º selo, isso aqui, esse cavalo, ele saiu em 2022, que é o 3º cavalo. 2020 o 1º cavalo, 2021 o 2º, 2021 o 3º. 2024 o 4º cavalo. Aliás, 2023, né? 20, 21, 22, 23. O 4º cavalo, o 4º selo. E ouvi a voz do céu do 4º animal que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. Boa noite, Lorena. Nome Morte. E o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, com fome e com peste e com as feras da terra. Por um acaso, em 2023 não aconteceu
o pontapé do cavalo amarelo lá em Israel? Por acaso não aconteceu? Lembra da chacina que fizeram naquela festa rave? Ali foi dado o início do cavalo amarelo. Ali foi aberto, depois dessa investida em Israel, a terra entre nações, entre governantes, não parou mais. Mas não é uma parte da terra, é toda a terra. É o Brasil contra os Estados Unidos contra todo mundo, a China contra tudo e todos, a Rússia contra a Ucrânia, e assim a coisa está... O mundo inteiro está em guerra. Vem me dizer que não? Olha aqui. É só olhar para os acontecimentos. Não tem o que. Não tem o que falar. Não tem. E as feras da terra. Sim, as feras da terra não é só as feras animais. Você já viu as feras dos homens que estão virando o mundo? Vocês já viram que os homens estão virando feras? Vocês já viram isso? Vocês já viram as mulheres que estão matando seus filhos, pondo os filhos em congelador para ver se ressuscita no outro dia? Vocês já viram os homens que estão matando e comendo o seu próximo? Aqui teve um caso, um rapaz matou o avô e a avó, que tava, a enfermeira, o SAMU chegou lá, ele estava comendo as vísceras dos avós. Isso é o quê? É uma fera. É uma fera humana. São as feras da terra. Eles já perderam. Por que eles estão perdendo? Porque o Espírito Santo está sendo retirado da humanidade. Vai ficar só sobre aqueles que buscam o poder de Deus. Irmãos, é só vocês observarem. O pessoal diz, a porta da graça vai fechar. O que é a porta da graça fechar, meu irmão? É o Espírito Santo sendo retirado. No tempo de Elias, o Espírito Santo estava derramado sobre toda a terra? Não. Estava sobre alguns, sobre os profetas, sobre alguns. Mas não estava. O Espírito Santo foi derramado sobre a terra no dia de Pentecostes. O Espírito Santo veio convencer o homem, toda a humanidade, do pecado, da justiça e do juízo. Mas agora o tempo dele acabou. E agora ele está sendo, aos poucos, para que a manifestação do anticristo possa acontecer, o anticristo está sendo retirado e só vai ficar sobre aqueles que estão debaixo do sangue do Cordeiro. Presta atenção. Nós temos que, a gente tem que analisar os detalhes do que a gente lê, analisar os detalhes da situação para poder entender. Senão nós vamos ficar, sabe aonde? Nós vamos ficar na superfície. E na superfície, meu irmão, ninguém vai entrar no reino dos céus. Presta bastante atenção. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Olha isso. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Olha isso. E cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Por acaso você não está vendo aí os crentes sendo perseguidos? Vocês viram o Tasso Ligurco? Que foi feita uma carta, foi feito um abaixo-assinado para tirar ele dentro da Universidade do Rio Grande do Norte. Vocês viram isso? Você acha que isso é o quê? Isso é perseguição. Para fazer isso aqui, é 2 palitos. Aqui na nossa terra que eu estou falando. Na terra, na cortina de bambu, os crentes já são perseguidos, são mortos, são presos. Nos países da capa preta, a mesma coisa. A perseguição está aumentando de uma forma exponencial. Nós já somos perseguidos pelos nossos próprios irmãos, por aqueles que não aceitam a verdade, por aqueles que ficam na mentira, ficam na superfície. Nós já estamos sendo perseguidos por eles.
Exatamente, todo mundo calado. E todo mundo calado. Eu fiquei horrorizada de ver o pastor, o Tasso Ligurco hoje. Fiquei horrorizada de ver o abaixo-assinado que fizeram para retirarem ele como professor da Universidade do Rio Grande do Norte. Entendeu? Presta atenção, irmãos. Presta atenção. Abre seu olho. Abre a sua mente para você compreender aonde nós estamos. E havendo aberto isso, este selo foi aberto no ano de 2024, que é o 5º selo. Olha de lá para cá, porque esses selos eles são abertos, mas eles não fecham mais. Eles vão até a volta de Cristo. Só que eles não são o juízo e nem a ira. Eles são avisos. Humanidade, meus filhos, eu estou voltando. Se preparem, eu estou voltando. Essa é a função do selo. Presta atenção. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. 6º selo. Primeira coisa que acontece no 6º selo, um grande tremor de terra. Você sabe quando foi isso? Foi o ano passado, em agosto, na Rússia. Houve um grande tremor de 8,9. Não se esqueçam que antes de 2020, eles mexeram na escala Richter e atrasaram ela 1 ponto. Então, quer dizer, se o tremor foi 8,9, esse tremor foi de 9,9. Já ultrapassa o limite da escala Richter. Tá entendendo? Presta atenção, irmãos. Aquele abalo sísmico deu início ao 6º selo. Foi em agosto de 2025. Esse foi aberto o 6º selo. E você sabe onde estão os detalhes do 6º selo? Estão em Isaías 24. Eu não vou ler todo Isaías 24 aqui, porque senão eu vou tomar a live inteira. Olha aqui, ó. Eu comentei com a minha cunhada que a Europa vai quebrar e ela me perguntou quem foi o idiota que me disse isso. Mas, meu Deus, está na cara. Está na cara. A Europa já acabou. Hoje eu estava vendo. Hoje eu estava vendo um chinês falando sobre isso. A Europa já acabou. Já acabou. Olha aqui, irmãos. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. O sol tornou-se negro. Isso vai acontecer no decorrer do tempo. Como saco de cilício, e a lua tornou-se em sangue. Por acaso, dia 3 de março vai ter a lua de sangue mais longa que a Terra já teve. 6 minutos de lua de sangue. A lua de sangue mais demorada que já existiu. Presta atenção. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Está em Joel 2, versículo 3. Aqui já começa, nessa parte já começa a ira do Todo-Poderoso. E o céu retirou-se. Isso não é agora. Isso vai paulatinamente aumentando o selo. E agora, com as trombetas sendo tocadas e as taças da ira vindo, é que isso aqui começa a acontecer. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Esse aqui já está no final de Isaías 24. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, de todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Aí você vai para Isaías 24, você vai para Amós 9, 3, você vai para Miqueias 17, 7, 17. Anota aí, meu irmão. Procura aí na tua Bíblia. Anota aí. Eu estou dando uma pincelada para você entender aonde nós estamos.
Esse selo foi aberto agora, em 2025. E agora, irmã Ruth, o que vai acontecer esse ano? E agora o que vai acontecer esse ano? Esse ano vai abrir o 7º selo. No capítulo 8 fala do 7º selo. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu. Agora acabou a misericórdia. Presta atenção. Agora a coisa vai ficar mais séria. Os selos foram avisos. Os selos foram o esquentar dos tambores de Deus. Os selos são o aviso para a humanidade. Agora vem o pior. Olha isso aqui. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu. Quase por meia hora. E vi 7 anjos diante de Deus. 7 anjos diante de Deus. É um alinhamento, irmãos. Isso é um alinhamento de estrelas. Houve esse alinhamento. Esse alinhamento já aconteceu e vai acontecer de novo. Um alinhamento de estrelas. Foram-lhe dados 7 trombetas. O 7º selo é quando o céu para. Silêncio, o céu é lugar de louvor. Louva-se no céu o tempo todo. O céu é lugar de trabalho. O céu não para. Lá não tem noite. Lá é dia sempre. Mas nessa hora fez silêncio. E vi 7 anjos que estavam diante de Deus. E foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. Esse silêncio, irmãos, é onde as nossas orações vão diante do trono de Deus para nós sermos guardados. E a fumaça do incenso subiu com a oração dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar, e o lançou sobre a terra. Quer dizer, o povo de Deus vai ser guardado. E houve depois vozes e trovões, relâmpagos e terremotos. Tá entendendo? Olha isso, meus irmãos, isso é sério. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo, misturado com sangue. Saraiva, fogo, misturado com sangue. E foram lançados na terra, e foi queimada a 1/3 da terra. Por que Deus está queimando a 1/3? Ele vai fazer isso em todas as trombetas, para ver se as 2 outras partes se convertem, para ver se ainda tem alguém que o coração deles é para Deus, para ver se alguém desperta, para que possa não receber a ira de Deus. Por isso é sempre 1/3 da terra afetada. Olha aqui, ó. E na sua 1/3 parte queimou-se a 1/3 parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Quer dizer, o alimento nessa 1/3 parte acabou, não tem. E o segundo anjo tocou a trombeta. Irmãos, se não, a trombeta vai soar esse ano, a 7ª. Vai soar esse ano. As trombetas, elas são em 3 anos e meio. Uma trombeta a cada 6 meses. Onde você tirou isso, irmã Ruth? É só você fazer a conta. Olha onde nós estamos. Como é que diz? O homem do pecado, o abominável, ele vai reinar 3 anos e meio. 3 anos e meio.
Olha aqui. E o segundo anjo tocou a trombeta. E foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. Tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida do mar. E perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha. E caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Olha isso. Sempre um terço da terra, sempre um terço. E o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto. Absinto é uma bebida terrível, amarga. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte dele se escureça, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas, dos 3 anjos que ainda vão tocar. Eu acredito, a Ruth, eu acredito, que nós seremos retirados aqui na 4ª trombeta. Eu acredito nisso. Eu acredito que nós seremos retirados ou antes ou na 4ª trombeta. Porque as outras trombetas, elas já são junto com as taças da ira. A gente percebe isso. A senhora pode afirmar isso? Eu afirmo pelo que a gente está vendo aqui. Porque a 7ª trombeta é quando Jesus vem tomar posse da terra. Quer ver? E o 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caía na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Presta atenção nisso. Vou ler, deixa eu tomar uma água aqui, gente, só um minutinho. Vou ler de novo. E o 5º anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, como a fumaça do poço. Escureceu o sol e o ar. Entendeu? Presta atenção. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. Abraço para você também, Aline. E foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Não é para mexer com a terra, é só para mexer com aqueles que não têm o sinal de Deus. Aqueles que levaram a marca da besta. Por isso, meu irmão, você precisa avisar a tua família que não aceite a marca da besta. Porque aqueles que não aceitarem, mesmo que não são crentes, aqueles que não aceitarem, aqueles que guerrearem contra Satanás, aqueles que guerrearem contra o anticristo, não receberem em sua testa nem na sua mão a marca da besta, ainda vai ter chance para eles. Ainda vai ter chance para eles no milênio. Então, o que você tem que avisar, não escuta sobre Jesus, fala da marca. É o que eu estou fazendo. Não acredita em Jesus? Então, vamos acreditar no que vai acontecer, porque já está aí. Já estão escaneando a palma da mão, você já vai pagar com a palma da mão, já está aí.
Presta atenção. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Tá entendendo? E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos, aparelhados para a guerra. E sobre sua cabeça havia como coroas, semelhante ao ouro. Exatamente, luciferase. Entendeu? E o seu rosto era como o rosto de homem. E tinham cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leão. Eu acredito que não. Esse tempo, por isso que eu digo, a igreja ela sobe até a quarta, eu acredito. Porque a Bíblia diz que nós não fomos feitos para ira. Nós não fomos feitos para ira. A igreja de Deus vai ser retirada da ira. E eu acredito que a ira ela começa nos ais. Ela começa na quinta trombeta. A quinta trombeta e as taças da ira, elas estão misturadas. Aí você vai falar assim, irmã Ruth, mas e os 144 mil e o fulano e o ciclano? Isso tudo vai estar acontecendo junto. Eu estou te dando dentro das trombetas e da ira, aonde nós estamos. Entendeu? Olha isso aqui. E tinham cabelos como cabelos de mulher, e seus dentes eram como de leão. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes de escorpião, e aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Você sabe que é uma pessoa tentar se matar, se jogar do 15º andar de um prédio e não morrer? É isso que eles vão fazer para o Senhor, Esther. É isso que eles vão fazer. Eles vão se jogar para tudo quanto é lugar. Não vão morrer, vão se jogar embaixo de carro, vão se jogar embaixo de trem e não vão conseguir morrer. Entenderam? Presta atenção, a morte vai fugir. Eles não queriam a vida eterna? Então, eles vão ficar tudo quebrado, tudo arrebentado, estraçalhado e não vão morrer. Tá aí, Deus vai dar a vida eterna para eles. Eles vão prestar, eles vão buscar a morte e não vão conseguir encontrar. E tinham sobre si, isso, os da marca, os que tiverem a marca. Aqueles que não tiverem a marca e também não professarem Jesus vão estar guardados por Deus. Aqueles que não tiverem a marca, por isso eu estou falando, tá na hora, já que não querem Jesus, vamos falar da marca. Vamos pregar, vamos falar que eles não podem querer essa marca para eles. Eles não podem, eles têm que lutar para não ter essa marca, aconteça o que acontecer. Entenderam? Olha aqui, ó. E tinha sobre si o anjo do abismo. Em hebreu, seu nome é Abaddon. E em grego é Apolion. Presta bastante atenção nisso aqui. Nós estamos no 911. 911. Lembra o que para você 911? Você lembra de alguém que é 911? Algum número de telefone de algum país que é o SOS desse país? Você lembra? Pois é, né? 911 anda se pronunciando bastante, vocês não repararam, não? 911 anda se pronunciando muito, muito, muito mesmo. O anjo do abismo, Apolion, Abaddon, que também é Apolo. Também é Apolo. Entendeu? Também é Apolo. E vocês sabiam que Apolo é adorado por essa gente toda? Vocês sabiam disso? É isso aí. Passado é um ai. Tudo isso que eu falei aqui é um ai só. É só um ai. Para você ver que tá tudo junto.
Presta atenção, meu irmão. Todo esse relato aqui é somente o primeiro ai. E depois disso vem mais 2 ais. Olha isso aqui. E tocou o 6º anjo a trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia, mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nessa visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto, e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. Por estas três pragas foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saíam da sua boca. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes e tem cabeça, e com ela danificam. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios e dos ídolos, de ouro e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, e que nem podem ver, nem podem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Mas nesse meio tempo está acontecendo um monte de coisa. Está acontecendo as 2 testemunhas, está acontecendo tudo na terra. Está acontecendo tudo na terra, meu irmão. Agora nós vamos para quê? Agora nós vamos para a 7ª trombeta. Mas nesse inteirinho da 7ª trombeta, as taças também estão atuando. As taças da ira. Por quê? Porque a 7ª trombeta, ela anuncia que os reinos de Deus vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer ver? Olha aqui, ó. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes. Presta atenção. Que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. É o número que a loja usa muito, 911. Significa que o diabo, que é o 9, vai se tornar 11, maior que Deus, exatamente, que é 10, E os seguidores de Satanás acreditam, o inferno os aguardam. Isso mesmo, Amanda, é exatamente isso daí. O 9 é o 6 invertido também, né? O 9 é o 6 invertido, número de homem, né? É isso aí. O negócio é sério. O negócio é muito sério. Eu vou ler aqui de novo. O número da loja usa muito 911. Tanto que, né? As torres gêmeas foram, né? Dia 11/9, né? Significa que o diabo, que é 9, né? Ou 6 ao contrário, né? Que é o número de homem, que vai se tornar 11, que é a partir de Deus, que é 9, que é 10. E que os seguidores de Satanás acreditam, o inferno os aguarda, exatamente. Olha aqui, ó. 7ª trombeta. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do concerto foi vista.
no seu templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraivada. Nesse meio tempo aqui, irmãos, muita coisa está acontecendo. As duas testemunhas, os 144 mil, a mulher e o dragão já está acontecendo, né? Já estamos acontecendo. O capítulo 13 também já está acontecendo. O capítulo 11, ele mostra o fim. Enquanto isso aqui tudo está acontecendo, Jesus já pisou o lagar, tá entendendo? Houve a ceifa da terra, não é a ceifa dos filhos de Deus, é a da terra, que Jesus vai fazer a ceifa da terra. Entenderam? Então, vai ter a queda da Babilônia e como é que falam? As taças da ira também sendo derramadas. Entendeu? Olha aqui, os 7 anjos com as taças das últimas pragas. Olha isso aqui. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem. Olha isso aqui, os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome. Olha isso, que estavam junto ao mar de vidro e tinham harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus. Todo-poderoso, justo, verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro, resplandecente, cingidos com cintos de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo se encheu com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo, até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Irmãos, tá aqui, depois vocês leiam aqui, leiam o capítulo 16, tá? Que tá toda aqui. Mas o que eu quero mostrar para vocês, nós estamos no final já dos selos. Esse ano é aberto o 7º selo. E com ele vem os juízos das trombetas. No juízo da trombeta tem os ais. No final, na 5ª, 6ª e 7ª trombeta são os ais. Se a 7ª trombeta, presta atenção, raciocina, se a 7ª trombeta é dito que os reinos vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e a 7ª trombeta indica Zacarias 14, que é quando Jesus vem e se coloca no Monte das Oliveiras, como os discípulos viram Jesus subir e os anjos desceram e disse: varões galileus, por que estáis olhando para o alto? O mesmo Jesus que subiu vai descer no Monte das Oliveiras. E Zacarias 14, você vai ver isso. Leia Zacarias 14. Jesus vem no Monte das Oliveiras, ele vai abrir, e já está abrindo. Ele vai abrir de um lado ao outro. E ele vai colocar com todos os seus santos os seus pés no Monte das Oliveiras, na guerra de Gog e Magog. É a última guerra desse mundo aqui que nós conhecemos. E vai ser aberto o trono de Cristo, né? O julgamento de Cristo. Nós estamos próximos, irmãos. O que Jesus deixou para nós avisado? Que a geração da figueira não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Quem é a figueira? Israel. Quem é o povo que estava destituído de pátria? Israel. Quando que Israel se formou pátria de novo? 1948. Exatamente, Israel vai ser o palco de tudo isso.
todas as nações vão convergir para Israel. Israel vai ser o centro do mundo. Por isso, o trombeta está fazendo o resort em Gaza. Por isso, Tel Aviv é a capital da tecnologia. Se você não sabe, todas essas empresas americanas vão se transportar todinhas para Israel. Vai todo mundo para lá. Lá vai ser o epicentro de tudo. Lá vai ser o lugar aonde tudo, aonde começou, vai ser aonde tudo vai terminar. As pessoas não estão percebendo isso. Elas não estão entendendo que o Israel que está aí hoje, eu não estou falando o povo de Israel, eu estou falando o governo de Israel. Não é um governo de Deus. É um governo que Jesus disse, sinagoga de Satanás. Se dizem judeus, mas não são judeus, são sinagoga de Satanás. Presta atenção. O povo que está em Israel, não. O povo que está lá é israelita. Mas o governo, não. E eles vão formar isso tudo. E eles vão atrair essa malignidade toda para cima do povo judeu que está lá. Tanto que eles querem levar todos os judeus para lá. Estão entendendo, meus irmãos? Eu sei que tem gente que não aceita isso aqui. É a minha visão. Cada vez que eu olho para as notícias, é Salomão, né? Salomão é o berço, né? Ele foi quem criou isso aí tudo, né? Salomão foi quem criou. Seu tempo que será construído. Olha, eu particularmente, a Bíblia não fala que vai ser construído. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não fala isso. Se for construído, não é construído para Deus, é para o diabo. Se for construído. Eles têm tecnologia para em 15 dias levantar o templo todo. Eles têm tecnologia. Alguns já dizem que o templo já está construído, né? Alguns dizem isso. Mas isso não. Jesus falou sobre a geração da figueira. E a geração da figueira falta pouco para terminar. Porque uma geração, Moisés disse no Salmo 90 que vai de 70 a 80 anos. Entenderam? Vai de 70 a 80 anos. Agora, quem vai... Em Daniel fala das tendas do abominável entre o mar grande e o templo santo e o monte santo do Senhor. E outro detalhe, o templo não é santo, é o monte que é santo. O monte é que é santo, o monte santo do Senhor. Entenderam? Então, essa é a minha visão. E cada dia eu estou mais firme na visão que eu tenho. Porque eu estou vendo tudo aí acontecendo. Eu estou vendo as notícias correndo. 2026 começou fervendo. Você imagina a hora que chegar março, que é o tempo que inicia o ano do Senhor. É o ano de verdade, inicia de novembro para abril. Por isso, 1º de abril, eles colocaram, né? Eles colocaram lá como dia da mentira, né? Por quê? Porque o dia da mentira é porque ali era o início do ano de Deus, é o início verdadeiro do ano, né? Então, a partir daí, a situação vai ser muito séria, né? A situação vai ser muito séria. Então, nós precisamos estar com as nossas vestes prontas. Nós precisamos estar prontos. Não é hora de brincar. É hora de estarmos totalmente alinhados com a palavra de Deus. Alinhados, entendeu? Para que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê a força, que o Espírito Santo não se afaste da nossa cabeça. Presta bastante atenção, irmãos. Porque o mundo jaz no maligno. Amém? Vamos orar então, né? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, te louvando, bendizendo o Teu nome, te agradecendo, Senhor, porque em Ti nós temos a força necessária. Em Ti está a nossa vida. Em Ti, Senhor, está a nossa esperança. Nós estamos, Senhor, colocando as nossas vidas diante da palma das Tuas mãos, porque sabemos que os acontecimentos já estão aí. Sabemos que o Senhor nos avisou que tudo isso ia acontecer. Sabemos que nós já estamos no limite. A ONU fala 2030. O Senhor tem falado a geração da figueira. Nós não sabemos, Pai, o elástico da Tua misericórdia, em quanto tempo vai. Mas nós precisamos estar prontos.
para estar contigo nos ares. Precisamos estar com as nossas vidas diante do teu altar. Precisamos estar confiados em ti, aguardando a nossa redenção. Nós te louvamos, nós te bendizemos, te agradecemos por tudo, no nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive para todo sempre. Amém e amém. Aos irmãos, um feliz sábado, um sábado deleitoso na presença do Senhor, que o Pai abençoe a todos, que as nossas mentes possam se abrir, se ampliar para entender a palavra do Senhor. Fiquem na graça de Deus, que o Pai abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.